Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que a paz do Senhor esteja com você, que você possa ser abençoado. Eu quero dizer a você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que está sempre aqui comigo, quero muito agradecer a sua presença e dizer para você que, assim como você está aqui sendo edificado pelo Senhor, eu também sou edificada pela sua vida, porque este é um propósito de Deus na minha vida. Então, enquanto estamos aqui unidos pelo propósito do Senhor, o Senhor está agindo na nossa história. Amém? Então, eu convido você que fique até o final. Escute aquilo que Deus tem para falar para você. Amém? Você sabe identificar quando que você está em uma fraqueza espiritual? Sabe, você que anda abatido, você que anda cansado, sobrecarregado, você que tem vivido muitas lutas e dificuldades, Deus também tem uma palavra para você. Geralmente se fala a segunda parte desse verso que diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas você viu aí que a primeira parte, ela é que realmente que vai fazer a diferença nessa resistência que você precisa ter, porque o homem ele não é capaz, ele não tem força em si mesmo para resistir às trevas, nem tampouco ao pecado. Ele precisa do Senhor Jesus. Ele precisa da graça, ele precisa do poder, da autoridade do nome de Jesus. Ele precisa da presença do Senhor diretamente na sua vida. Amém? Então, quando esse verso me diz: Miriam, sujeitai-vos a Deus, ele está querendo me dizer: você precisa caminhar naquilo que Deus falou com você. Porque se eu for esperar, crer, para depois ver, aliás, se eu for esperar ver, para depois crer nas coisas que Deus tem para mim, então eu não estou me sujeitando a Deus, porque Ele disse para mim que eu preciso caminhar pela fé, porque tudo que faz parte do reino dos céus é pela fé. Pela fé nós fomos salvos, pela fé nós somos libertos, sustentados, e é através da palavra de Deus que existe um sustento para a nossa vida. Quem é que ama a Deus? É aquele que guarda as suas palavras, seus mandamentos e os cumpre. Eu saber de algo não muda a minha vida. Eu saber da palavra não vai mudar a minha vida. Eu sei, mas se eu não pratico, se eu não vou lá e faço como o Senhor está me instruindo a fazer, eu não tenho mudanças na minha vida. Então eu posso sim estar diante da palavra, ir à igreja, assistir ao cultos, até receber a mensagem. Mas se aquilo ali no meu coração não tem um lugar pela fé, eu creio que Deus falou comigo e eu vou agir segundo aquilo que Ele está me instruindo, e aí a minha vida não realmente, ela não vai ter uma mudança genuína, como é aquilo que Jesus falou. Eu quero contar para você uma experiência que eu tive, e é algo espiritual. Então, mesmo que você creia ou não, com certeza haverá pessoas que crerão e serão edificadas, então eu falarei aqui. Numa certa ocasião, o Senhor me levou a uma igreja e Ele disse para mim para que eu ficasse ali, e ali eu fui ministrada por Ele em relação a algo que estava acontecendo naquele lugar, e o pastor daquele lugar estava em oração, pedindo a Deus uma direção daquilo que ele iria fazer. E Deus levou a ele, através da minha vida, mesmo que eu não soubesse, né, daquilo que ele estava falando no início, o Senhor levou a ele as respostas através de mim. Ele teve certamente muitas respostas de diversas formas, mas eu também fui ali para dar a ele ali uma resposta do Senhor. E o Senhor me mostrou uma visão.
ele me mostrou, ele me levou àquela igreja em espírito, e quando eu cheguei ali na porta da igreja, eu vi um martelo, mas era um martelo enorme, muito, muito grande mesmo. E ele batia no chão, no portão daquela igreja. E eu dizia assim, nossa, mas que é isso? O que é isso? E por discernimento ali naquela visão, eu entendi que aquele martelo era algo da parte de Deus, não era um martelo humano, era um martelo sobrenatural, porque era grande demais. E eu falei, Senhor, este é um martelo, é o Senhor? E ele disse para mim, por acaso minha palavra não é um martelo que esmiuça a penha? Olha como eu falo nesse lugar. E quando ele disse isso, o martelo começou a bater com mais força ainda naquele chão. E eu disse assim, Senhor, o Senhor parece irado, o Senhor não parece estar falando de uma maneira tranquila, parece que está falando irado porque está batendo com muita força no chão. E ele disse para mim, então vem aqui e veja o que eu vou mostrar para você. Então o Senhor me levou lá dentro da igreja e eu estava virada para as pessoas que estavam dentro daquela igreja, na visão. E então ele me mostrou e disse assim para mim, veja que eu vou te mostrar o que acontece. E várias pessoas que estavam ali dentro tinham uma venda nos olhos. E também essa venda, ela passava pelos ouvidos e tinha um tampão nos ouvidos, que aquela venda, ela seguia toda a cabeça e cobria os olhos e os ouvidos que estavam tampados. E o Senhor me disse assim, veja, vem, escutam, mas não ouvem e não enxergam. Então, aquilo ali foi algo assim muito forte. Obviamente, era uma visão bem ampla, bem grande, mas é neste ponto que eu quero chegar aqui com você. Ali havia palavra. A palavra ali era pregada. Todo o tempo o Senhor falava naquele lugar de diversas maneiras. O Senhor estava naquela igreja. Mas ele tinha ali uma situação acontecendo onde diversas pessoas não estavam nem escutando nem vendo aquilo que estava sendo pregado, dito ali. O Senhor veio trazer essa situação aonde elas não estavam dando ouvidos, crendo, vendo pela fé aquilo que Deus estava mostrando, nem ouvindo aquilo que Deus estava falando com elas. Certamente não estavam obedecendo ao Senhor. Então eu quero aqui agora entrar com você numa necessidade que você tem, e eu também, de observar aquilo que Deus está falando conosco. Quando ele diz, sujeitai-vos a mim, ele está abrangendo toda a palavra. Ele está dizendo para mim e para você, me obedeça, fique comigo, fique na minha presença. Às vezes você pode dizer, eu não sei nem por onde começar, mas comece ouvindo. Por exemplo, agora que Deus está falando com você, ouça a voz do Senhor e cumpra, vai lá fazer. Não fique somente escutando como a visão, não fique somente vendo, porque quando você olha com os olhos da fé, com os olhos espirituais, você consegue dimensionar aquilo que Deus mesmo vai trazer para você. Né? Em situações, principalmente situações onde a gente encontra muita barreira, o Senhor, Ele traz sim, Ele nos faz ver com os olhos da fé. Mas se você não está ali praticando a palavra de Deus, como você terá fé? Porque Deus também fala na sua palavra que existe o roubador da palavra. Existe aquele que vem para matar, roubar e destruir, que pega aquilo que Deus deu a você e rouba. Porque Ele não quer que você avance. Ele não quer que você ultrapasse barreiras. Ele quer que você continue na fraqueza espiritual profunda. Ele quer que você continue raquítico em espírito. Mas essa não é a vontade, o desejo do Senhor. Por isso Ele deu ordens a teu respeito. Por isso Ele libera palavras todos os dias. Por isso Ele te encontra todos os dias de alguma maneira para falar com você. E para que você ouça a voz do Senhor, você precisa estar na presença do Senhor buscando a Ele. Por quê? Porque nós somos carne. E a nossa carne
nós também militamos contra ela, ela também é nossa inimiga. Ela também vai dizer para nós que a gente não pode, que não é possível, que não depende de mim, depende de Deus e Deus não está olhando para mim, ninguém me ajuda, ninguém vem me visitar, as irmãs da igreja não vêm, o pastor não vem, tudo bem, mas o Senhor está aqui, Ele veio para dizer para que você venha para Ele, para que você ouça e obedeça. Quando você faz esse movimento de ouvir e obedecer, todas as coisas começam a acontecer para você, principalmente no mundo espiritual. Uma fraqueza espiritual, ela pode acontecer de diversas formas, de diversas maneiras, e também ela pode vir de diversas situações. Talvez um pecado que você esteja cometendo, talvez uma situação que você não se desvencilhou dela, porque você não passou por um processo de libertação, de transformação de vida, olhou para todo o campo da sua história, para todo o campo da sua batalha e viu ali, observou se tem alguma coisa, algo que o inimigo trouxe ainda está dentro do seu campo, ainda está dentro de você e você ainda não retirou, não é? Talvez seja porque você é uma pessoa desobediente, não consegue obedecer, não consegue ouvir aquilo que está sendo dito a você através dos servos do Senhor. Eu não sei, mas Deus sabe e trouxe você aqui, não é mesmo? Então, que você possa começar a observar aquilo que Deus tem falado com você. Pegue a palavra de Deus, comece a ler. Se você diz assim, eu não consigo, eu não entendo, não importa. Creia pela fé. O Senhor diz na sua própria palavra que aquele que ministra é o Espírito Santo. Ele veio não somente para ministrar sobre você, mas também para te fazer lembrar nos momentos que você precisa lembrar durante um dia, lembrar muitas vezes durante a madrugada quando ele acorda e quer falar contigo, quer ministrar o seu coração. Então, você começando, dando ouvidos, se sujeitando a Deus, você verá grandes transformações acontecerem na sua vida. E isso é um processo, né? Então, se você diz assim, eu não consigo orar, mas se você entende que a palavra de Deus fala que a tua carne é a tua inimiga, você já tem que entender que você não vai ter desejo de orar, pelo menos não com essa fraqueza que você está. Se você esperar o desejo de orar, você não vai orar. Você estará sempre pedindo orações e muitas das vezes você pede orações por pedir, mecanicamente, porque você também não tem fé que aquelas pessoas que você pediu oração para elas, vão orar e Deus vai atendê-la. Então, se você ora, se você busca, você vai encontrar o Senhor. O Senhor diz na palavra dele que aquele que vem a mim, eu não vou lançar fora. O Senhor não nos lança fora, inclusive por causa das nossas mazelas, dos nossos pecados, das coisas que nós fazemos transgredindo a sua palavra. Não, se fosse assim, ele nem nos teria escolhido, ele nem nos teria aceitado, porque é ele quem nos aceita. E ele já sabia de todas as nossas dificuldades, mas ele nos garantiu que estaria conosco até o fim da história. Então, quem vai levar você para o céu não é a sua capacidade, não é você, nem a sua santidade, nem o que você acha, que é Jesus Cristo. Só que quando você está em Cristo, automaticamente você se santificará. E como? Através dele. A palavra é Jesus Cristo. Então, quando você se coloca diante dessa palavra e obedece, e atende, e ouve o clamor, e ouve o Senhor chamando pelo seu nome, vai orar. Quando você tem alguma dificuldade, você pede oração, Deus ouve também. E é possível que sim, que Ele responda. Mas, pela fé de outra pessoa, você vê movimentar-se a sua vida. Mas o Senhor, Ele quer se relacionar com você. O véu foi rasgado. Agora você não precisa de intercessores, você precisa de irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, que estão contigo, porque a palavra diz que um deve ajudar o outro. As cargas às vezes são pesadas, às vezes as situações são difíceis, não é? Quantas coisas nós passamos na vida e é muito importante
É muito importante termos irmãos em Cristo junto conosco. Mas Deus quer relacionar-se diretamente com você. Ele morreu para que ele tivesse acesso a você diretamente. E agora você está aqui, você conhece a palavra do Senhor, conhece o Deus vivo, você pode falar com Ele. E como você começa? Como é que você começa? Como é que você faz? Sabe, vai até o Senhor, crendo com os olhos da sua fé. Quando você parar de pensar em tudo, dobrar os seus joelhos e pensar no Pai. Pensar que o Pai está te escutando, mesmo que as tuas palavras sejam poucas, mesmo que a sua força seja minúscula, você está ali, clamando ao Deus de toda a terra. Você está chamando pelo Senhor Jesus para te ajudar. E Ele virá ao teu encontro. Ele te fortalecerá. Ele te sustentará para que você fique de pé. E quando Ele fizer isto, quando você começar a orar, quando você começar a ler a palavra, você precisa sentir o desejo de jejuar. E você fale: Senhor, dá-me o desejo de fazer jejuns, me direciona. Talvez você é uma pessoa que não jejua, então comece em poucos momentos, por poucos momentos, mas vá acrescentando, vá crescendo, vá aumentando esse tempo, vá ali junto com o Espírito Santo, nessa dinâmica entre você e Ele, aumentando, crescendo em jejuns, orações, leitura da palavra, e Cristo te esclarecerá. Quando eu buscar ao Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. Então venha se revelar a mim e Ele se revelará a você. Aonde Jesus está, a luz chega. E aquilo que está desalinhado, aquilo que está em desajuste, aquilo que está oculto na nossa história, na nossa vida, vai ser mostrado. Mas aí, agora que Deus mostrou a você, que você já caminhou com Ele, você já está fortalecido e Ele mostrou a você, o que você fará? Como você se comportará? Você irá, de fato, receber aquilo e dizer: é verdade, Senhor, eu faço isso e eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa situação, eu preciso me desvencilhar disso? Ou você vai dizer: todo mundo faz, isso aí já tem muitos anos, não tem nada a ver? Porque a palavra de Deus é que liberta, ela que traz esclarecimentos a nós. E Deus, Ele vai nos envolvendo. E quanto mais a gente se envolve com Ele, mais respostas nós temos. Não somente daquilo que nós levamos a Ele, nossas tribulações, as aflições da vida, aquilo que vem acontecendo na nossa vida, mas também e principalmente aquilo que Ele precisa fazer em nós. Nós estamos aqui num grande processo. Existe um processo na nossa história, existe um processo na nossa vida. Cristo é o nosso libertador. E quando nós nos encontramos com Jesus, nós tínhamos uma situação, e aquela situação, Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, Ele veio, nos perdoou, nos transformou, mas aquelas situações geraram outras situações dentro da minha história, dentro da minha vida. Elas geraram situações que podem estar ainda na minha alma, e ainda assim, ainda que caminhando com Jesus, eu possa estar com essas situações e ainda não me permitir ser liberto e caminhar esse tempo todo sem permitir que o Espírito Santo de Deus venha me libertar. Mas por quê? Porque muitas vezes o Senhor, Ele coloca a luz onde não tinha luz, estava escuro, e agora você entende, agora você sabe, mas você não aceita ou você não reconhece, porque você conhece de outra maneira. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui que você precisa ouvir o som da sua voz. Mesmo você que está aí e possa dizer para mim: olha, mas eu não estou enfraquecido, eu consigo orar, eu consigo batalhar, eu estou cansada, eu estou cansado. Sabe, às vezes me dá até vontade de, mudar de lugar, de mudar de igreja, de deixar um pouco de lado o ministério que o Senhor me deu, porque eu estou muito cansada. Ou então eu vou aqui abrir um outro parênteses.
e dizer que, puxa, eu não tenho problema nenhum. Mas se você veio aqui e diz para mim que você não tem problema nenhum em relação a essa história que toda que eu contei até agora, que foi retirada da Bíblia e ela é real e acontece com todos nós, então essa ministração aqui, você está dizendo que ela não foi para você? Então aquele Senhor de toda a terra, que sabe de todas as coisas e sabia que você estaria aqui, para que Ele falaria isso contigo? Então que você possa analisar também, que você possa pensar aí, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Mas voltando, aquele que está fraco, seja forte agora. Acredite que Deus está aqui. Acredite que Deus está aí. Acredite que é verdadeiro o amor dele por você. E Ele quer que você sinta esse amor de fato e de verdade na sua história, na sua vida. Ele quer curar a sua alma, curar as suas feridas, responder as suas respostas. Muitas vezes nós pedimos a Deus algumas coisas, nós pedimos respostas ao Senhor e as respostas que Ele traz é direcionamento. Mas aí a gente não aceita. A gente acha que tudo, menos que aquilo ali é o que eu preciso fazer para que eu tenha uma resposta. Então que você possa meditar nisso que eu falei com você agora. Você está aí sem forças? Então se levante ou até mesmo se ajoelhe, porque é de joelhos que a gente consegue romper as barreiras desse mundo aqui, chegar a Cristo. Chegar a Cristo, você não precisa de regras para que você chegue a Cristo. O que você precisa é se ajoelhar e falar com Ele. E crer que Ele está te escutando. E crer que o céu está a seu favor. E se você começar a ouvir o som da voz do Senhor, você receberá a força que você necessita para ser um servo de valor. Porque eu não posso ter Jesus como meu Salvador somente, porque isso inclui o servo, isso inclui que Ele é meu Senhor. E quando Ele é meu Senhor, Ele fala e eu escuto, ainda que sejam através de pessoas que eu não quero, ainda que sejam através de situações que eu não quero viver. Ele fala e eu preciso ouvir o som dEle. E para que eu ouça o som dEle, eu preciso estar na presença dEle. Então, o que você precisa fazer? Fique na presença do Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Mesmo que de início você não tenha nem palavras, fique ali ajoelhada e comece a falar: Senhor Jesus, venha sobre mim. Senhor Jesus, venha sobre mim. Me ajude, me tire dessa situação. E crendo, você verá a glória de Deus na sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar você com esta palavra. E eu quero fazer uma oração contigo. Você pode orar comigo? Você pode se ajoelhar, você pode colocar a mão no seu coração. Eu não sei onde você está neste momento, mas eleve os seus olhos ao céu. Eleve os seus olhos àquele que fez todas as coisas. E pela fé, veja que Ele está te escutando e que Ele mesmo está falando contigo nesta hora. Vamos orar. Senhor, Tu és o nosso Deus e também é o nosso Pai. E nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós. Grandes são as tuas bênçãos na nossa vida. Por isso eu quero te agradecer muito, Senhor, por todo o sustento que nós temos tido. Pai, ainda que sejamos frágeis, o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso ânimo, aquele que nos levanta e nos coloca de pé. Esta pessoa, Senhor, talvez esteja aqui, esteja dizendo: não, eu estou forte, eu consigo orar, eu consigo clamar. Mas o Senhor a trouxe aqui para falar alguma coisa com ela, Senhor, então que ela possa ouvir os ouvidos, abrir os ouvidos espirituais e ouvir, Senhor. Que não haja fortalezas na sua mente dizendo para ela: não, eu não preciso. Mas que o Senhor venha arrebentar fortalezas, Pai. Quantas coisas o Senhor pode já ter falado com esta pessoa, mas ela insiste em não escutar, ela insiste em não ouvir e ela não consegue enxergar, Senhor. Que aquilo que ela está pedindo depende disto, depende dela escutar aquilo que o Senhor está falando. Meu Pai, esta pessoa que está aqui enfraquecida, ela diz: eu não consigo orar, eu não consigo ler a palavra, eu não entendo nada, eu mal consigo ir à igreja. Ou até mesmo eu faço todo o serviço, eu tenho um ativismo muito grande dentro da igreja,
mas na verdade na minha casa eu não oro, eu não busco, eu não leio a palavra, eu só faço isso quando eu estou lá na igreja. Senhor, 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 Tu és um Deus de misericórdia. Então nós clamamos agora pela Tua misericórdia, eu e esta pessoa que está aqui comigo. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia desta pessoa. Leve, Senhor, ela a lugares mais altos contigo, Senhor. Levanta ela, Senhor, desse marasmo. Levanta ela, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa frieza, Senhor, espiritual, onde ela não consegue mais sentir a Tua presença, ela não consegue mais ver as coisas da forma que o Senhor tem falado para ela. Ela não tem crido, Senhor. Ela tem tido o ânimo dobre. Hoje ela crê, amanhã ela já perdeu a crença, mas porque ela não está na Sua presença. Porque ela não tem se ajoelhado, porque ela não tem, muitas das vezes, Pai, vencido o pecado, porque ela está em pecado, sabe disso e não quer sair disso. Ela, às vezes, ela se sente mal, mas por remorso, não por arrependimento. Leva ela ao arrependimento, tira ela do remorso, tira ela, Senhor, dessa situação onde ela se encontra há tantos anos, muitas vezes, Pai, e o Senhor dizendo para ela, sai daí, sai daí. E ela não sai, ela não quer sair, porque muitos amam estar ali naquele pecado, mas que hoje barreiras caiam no chão, que hoje os grilhões e as amarras do pecado sejam arrebentados através da cruz de Cristo. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa pessoa venha receber força, venha receber ânimo, para orar, para se ajoelhar diante da Tua presença, para se derramar diante de Ti, para chorar na Tua presença e sentir o Senhor tocando nela e sentir que o Senhor a ama, ainda que o Senhor morreu por ela, ainda que. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo ela seja alcançada, dá ela fome e sede de Ti. Quando ela abrir a Sua palavra, ela possa querer entender. Espírito Santo, que o Senhor possa conduzi-la nessa palavra, que o Senhor possa conduzi-la diariamente a abrir a palavra. Espírito Santo de Deus, flui através deste vídeo a Tua vontade para esta vida que está aqui. Eu não conheço essa pessoa, mas o Senhor não só conhece, mas a ama e a quer muito bem. E tem pensamentos bons sobre ela, e a trouxe aqui para falar com ela. Não sou eu que estou falando com ela, é o Senhor que está falando com ela, não sou eu que faço a obra, é o Senhor que faz a obra, mas eu estou aqui como um instrumento Teu, para Te pedir, cumpre, Senhor, aquilo que o Senhor determinou para este vídeo, para esta pessoa que está assistindo, cumpre, vá até essa pessoa, e faça, Senhor, a obra que nem eu e nem ela pode fazer, que é a obra do céu. Envia os Teus anjos, Pai, traga respostas, em nome de Jesus, que todo espírito de engano, todo espírito de frieza, todo espírito maligno seja derrotado agora. Eu te anulo, eu anulo as Tuas palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu desautorizo você de roubar a palavra que foi lida agora. Eu desautorizo você de falar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cala-te. Pai, fala com esta pessoa. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Eu estou muito feliz de você estar aqui. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Leva a palavra de Deus a mais pessoas e que você possa receber do Senhor. Eu te agradeço muito se você fizer isso. Obrigada por tudo que você já tem feito, se você já tem compartilhado. Eu quero te agradecer e pedir para que você continue compartilhando em nome de Jesus. Amém? E que Deus possa continuar te abençoando grande e abundantemente.